Olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu vou ser o professor com vocês nesse mês, né, na disciplina de taxonomia de Bloom. Então esse vídeo introdutório é só para apresentar alguns conceitos, explicar o que a gente vai estar fazendo, quais são os objetivos da disciplina e apresentar alguns detalhezinhos de algumas coisas que são interessantes para a gente olhar antes da gente entrar especificamente no assunto, né? Então sejam bem-vindos. Vou falar rapidinho nesse vídeo um pouquinho sobre a disciplina, o objetivo, né, da taxonomia de Bloom, e qual que é o critério que a gente está esperando que a gente consiga fazer nesse mês, né, os nossos objetivos. Então, de maneira bastante simples, a taxonomia ela é simplesmente uma ferramenta. Ela nos auxilia numa série de coisas. Então, como uma boa ferramenta, como um bom martelo, eu consigo utilizá-lo para várias coisas, mas não para todas. Então, a gente está interessado nesse momento em conhecer um pouquinho e explicar o que é taxonomia. A gente vai ver isso em uma ou duas aulas. A gente vai utilizar essa taxonomia, né, para definir alguns objetivos de aprendizagem. Então, é aí onde a gente vai utilizar o martelo para aquilo que que o martelo foi feito para ser utilizado, né? Entender como ela nos ajuda a especificar essas questões. E uma outra coisa interessante é que eu consigo usar a mesma taxonomia para planejar as nossas aulas. Então, a gente pode pensar nas avaliações, como é que eu vou avaliar meu aluno, como é que o que eu planejo, o que eu coloco, o que eu não coloco. Às vezes a gente tem uma séria preocupação. O curso é exatamente para isso. O que eu queria trazer de extra, né, nessa introdução é fazer um pequeno paralelo sobre uma questão muito importante, que é como é que a gente aprende. Então, uma das grandes dúvidas que a gente tem é como é que os meus alunos estão aprendendo, né? Como é que é o processo de aprendizagem. Existe uma série de teorias, algumas explicam melhores alguns conceitos, outras explicam melhores outros conceitos, outras situações, né? Mas o que a gente percebe de maneira mais ou menos geral é que o aprendizado é um processo sequencial e hierárquico. Então a gente tem lá, o Piaget vai ver isso sobre uma vertente, por exemplo, dos 4 estágios. A gente tem uma sequência bem definida de quais são os estágios, como é que aquilo evolui, né? A Vygotsky vai trabalhar de maneira não tão delimitada, ela vai pensar sobre as zonas de desenvolvimento proximal. Eu consigo, o tamanho do passo que eu consigo fazer, mas há essa noção de um processo hierárquico sequencial. O que eu queria trazer para vocês, que vai estar como um texto, né, extra de introdução para aqueles que se interessarem um pouquinho, né, e a gente conseguir amarrar a questão da taxonomia com a questão do aprendizado, né, é um texto do Hugo de São Vitor, né, o Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. O que é interessante desse texto é que é um dos primeiros textos, então bastante antigo, do século XI, onde se tem um manual, né, o Opúsculo acaba sendo um pequeno manual para os alunos. Então é para a gente explicar para os alunos o que eles precisam fazer se eles quiserem aprender. Qual que é o processo. Neste pequeno manual, né, ele vai apresentar para a gente os pré-requisitos. O que é básico, o que é necessário, quais são as posturas que o aluno precisa ter. E aí ele separa, né, o processo de aprendizagem em 3 estágios. A gente vai ter a leitura, a meditação e a contemplação. Na hora que a gente começa a analisar e olhar o texto, a gente percebe que esses estágios são etapas sequenciais e hierárquicas e eles têm alguns requisitos internos. Então, a leitura, por exemplo, ela vai prezar por 2 questões. Do mesmo jeito que a meditação e a contemplação. Então, o que para ele entende como leitura, né? Que a gente tem as palavras mudam ao longo do tempo, não necessariamente contemplação e meditação têm os mesmos significados. Para a época, né? A leitura para ele vai falar: preze pela memória e pelo engenho. Então eu preciso memorizar as coisas para ter aquilo na mente, para na hora que eu precisar usar aquele conteúdo está disponível. Eu não preciso parar e ter um esforço muito grande, ou procurar em algum lugar, né? Então depois que eu tenho as coisas na memória, eu consigo engenhar, eu consigo entender o processo. E aí eu passo para a meditação, onde eu consigo investigar aquilo que o engenho descobriu, né, e que as palavras dele, que o engenho descobriu e a memória custodiou, e aí eu consigo passar para o próximo passo para analisar, aprofundar essa análise ao máximo possível. Depois que eu começo a ter vários pontos em várias áreas onde eu tenho esse processo, onde eu chego nesse nível, eu consigo passar para a contemplação, que seria a ideia de
entender várias coisas e ver como elas se relacionam. Eu tenho uma certa capacidade de verificar o que uma tem melhor que a outra, ou como uma se encaixa com a outra. E por fim a gente atinge a vivacidade da inteligência. O que é interessante é que esse é um documento do século XI, né? É um manual para os alunos do século XI. Aí, agora no século XX, um cara chamado Benjamin Bloom tenta analisar o mesmo processo e tenta ver assim, quais seriam os possíveis critérios de aprendizagem dos meus alunos. E aí ele levanta esses 6 critérios, que seriam os verbos do processo cognitivo: o relembrar, o entender, o aplicar, analisar, avaliar e criar. E a gente é uma aproximação muito próxima daquilo que a gente tem. Então, a taxonomia de Bloom, ela não é somente uma maneira de classificar. Pela sua própria estrutura hierárquica, ela nos ajuda a caminhar esse mesmo processo que a gente está vendo aqui, a acompanhar o aluno no seu processo de aprendizagem, entender de onde ele veio, onde ele está, o que falta e como a gente pode ajudar aqueles alunos, né? Seja bem-vindo ao curso. Espero vocês, então, nessa próxima semana. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Muito obrigado a todos.